Bom dia, mulheres! Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações nesta manhã de segunda-feira, e eu já vou pedir para o Espírito Santo se fazer presente nesse momento, para que Ele me use, para que as palavras sejam como flechas, sejam lançadas aos corações de quem está ouvindo esse devocional de segunda-feira. E nessa manhã nós vamos meditar em João 15. Em João 15 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta, mas o ramo que dão frutos, Ele limpa para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes farei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não puder dar fruto, o ramo não permanece na videira. Também vocês poderão dar frutos se não permanecerem em mim. Não poderá dar frutos se não permanecerem em mim. Mulheres, essa palavra em João 15, ela sempre vem para mim e eu sempre estou meditando, principalmente quando o Senhor tá me tratando no secreto. E ontem à noite eu abri o meu devocional, que eu faço as minhas anotações, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu venha trazer nesse devocional de segunda-feira? Qual a palavra que essas mulheres dessa segunda-feira tá buscando, tá meditando? E quando eu abri o meu devocional, eu havia anotado no Dia das Mulheres, dia 8 de março, quando Deus nos trata no secreto. E nesse período, realmente, nós sempre, quem busca, está sempre passando por um refinamento, um tratamento no secreto com o Senhor. E aqui eu anotei: se prepare para as podas do Senhor. As podas das raízes para dar mais forças. Lá em João 15, que a gente acabou de ler, a Bíblia diz: todo ramo que não dá fruto, em mim o Pai corta. E às vezes nós falamos: nossa, como assim? Você cortada, você lançada. E no nosso dia a dia o Senhor vai muitas vezes nos podando. Para nós liberarmos mais forças ainda, o Senhor vem e nos poda. E tem poda que ninguém vê. Tem poda que só você que está passando por esse momento de poda, o Senhor vem e te posiciona, Ele te mostra. As podas das raízes, que é as podas do secreto, é aonde ninguém vê, mas é ali que o Senhor nos reposiciona. E na reposição, quando Deus troca a gente de lugar, quando a gente tem uma mudança, quando há uma mudança dentro da nossa casa, dentro do ministério, mudança de cidade, mudança de país, tudo isso, mulheres, é o Senhor nos podando. A mulher antiga, ela não existe mais, mas quando Deus nos tira de um lugar e vai nos colocar em outro, existe esse tempo de transição que é muito difícil. Muito difícil, nós não temos nenhum lugar antigo e ainda não sabemos se vamos pegar no lugar novo. Por isso que a poda, quando a gente poda uma árvore, quando a gente poda a gente fala: nossa, agora a gente precisa fazer com que ela pegue, a gente precisa o quê? Regar, cultivar. E esse lugar de transição, ele é muito perigoso para que a gente não paralise, porque muitas vezes a gente fica estagnada falando: e agora? Vou, não vou, fico ou não fico? E para ir para o novo, a gente não pode querer voltar nem para o lugar antigo e nem estagnar aonde Deus nos coloca novamente. Então é algo bem delicado. Eu falo que quando o Senhor começa a nos podar nas raízes, Ele começa realmente o processo de reposicionamento. E Deus aponta o lugar quando a gente precisa sair de perto de pessoas, sair
de lugares que às vezes nós achamos que ali é o melhor lugar, ali tá tudo certo. Mas o Senhor, Ele nos poda. Ele fala, vou te podar e vou te transicionar, vou te tirar desse lugar e vou colocar aonde eu quero que você esteja. E nessa transição, quando nós saímos do lugar que nós estamos, nós somos podadas. Muitas vezes nessa poda nós somos machucadas, a raiz é ferida. E às vezes eu não consigo, às vezes, nem me render ao processo que Deus está fazendo na minha vida. Eu fico questionando. Mas aí entra o processo, quando Deus trabalha primeiro aonde ninguém está vendo. E permitir que Deus toque nas nossas raízes é permitir que Ele também nos toque naquele pecado de estimação, naquele orgulho, naquela falta de perdão. E Deus trata minimamente nas nossas estruturas internas. A poda da raiz é a misericórdia de Deus. É quando Deus tem a misericórdia e fala, filha, vou te transicionar. Tá na hora de você amadurecer. Agora você não é filha que bebe leite, mas sim você, uma filha madura. E filha madura tem que ouvir coisas difíceis, tem que ouvir não, tem que ouvir porta na cara. Para quê? Para que você se fortaleça. Ou seja, essas são as podas do Senhor. E quando Deus expõe alguém, Deus traz a luz. Tem coisas que só Ele, só Deus pode fazer na nossa vida. E tem coisas que Deus permite que aconteça na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Às vezes até parece, fala, meu Deus, isso está sendo estou sendo aqui um auê, tá? Mas não, é a misericórdia de Deus tratando de nós. E se nós permanecermos firmes em Deus, nós iremos frutificar. E tem momentos, mulheres, que nós somos... talvez seja difícil aqui no grupo, ou talvez acontece só aqui em casa. Nós somos orgulhosas. E aí Deus nos coloca numa situação que nós temos que abaixar o nosso orgulho, abaixar o nosso ego. E o Senhor nos permite passarmos por essa situação. E Deus, Ele com cuidado, Ele vai lá, quebra o orgulho, quebra o ego do nosso coração. E quando Ele nos reposiciona, Ele nos coloca em novos relacionamentos, Ele nos coloca em novos lugares. E aí, mulheres, nós vamos precisar entender que em alguns lugares nós precisamos ser suscetível para andar em outras mesas, para andar com outras pessoas, para andar com pessoas que o Senhor nos coloca daqui para frente. E não olharmos para o que ficou, porque quantas vezes é mais fácil a gente olhar e falar assim, estava tão confortável aquela mesa, estava tão confortável aquele lugar, mas hoje o Senhor, Ele nos trata no secreto. Quantas vezes Ele nos tira do lugar e nós ficamos ainda olhando para aquele antigo lugar e nos perguntando por que Deus permitiu que aquela porta se fechou, por que Deus permitiu que aquela situação acontecesse. E hoje, para garantir que a poda exista no novo lugar, nós precisamos nos render às podas do Senhor. Entender que nós fomos plantadas no novo lugar e deixar que as nossas raízes sejam sustentadas pelo Senhor. E entender o que Deus faz, a poda, ela pode até doer, mas as podas nos levam a novos níveis de maturidade, de discernimento, de entendimento. E quando nós somos arrancadas de um sistema, pode ter a certeza que Deus forjando o nosso crescimento, Deus nos levando para esse novo ambiente para ouvir a voz dele. E Deus fala sempre ao nosso coração, né?
quantas vezes nós buscamos a palavra do Senhor, às vezes, Senhor, filha, sou eu permitindo coisas na sua vida? Sou eu podando? Sou eu colocando rejeições na sua frente? Que hoje você não vai entender, mas logo, em breve, você vai entender que essa rejeição, essa porta fechada, sou eu permitindo podas na sua vida. Mulheres, e hoje eu entendo que o Senhor, Ele remove as nossas raízes, as raízes que não estão mais fortalecendo, as raízes que às vezes deixam de frutificar. Ele liberta, Ele nos liberta muito. Isso tudo é a aprovação das pessoas. Quando a gente fala assim, nossa, eu preciso que as pessoas me aprovem para eu fazer alguma coisa. Da imaturidade, do orgulho, da dependência emocional. Quantas de nós somos dependentes emocionalmente? Por isso, nessa manhã, o Senhor fala, deixa eu te tratar no secreto. Existem coisas, podas, que não vai ser expostas, porque o Senhor, Ele nos trata com amor no secreto dele. E quando essa poda, quando existe tudo isso, quando nós entendemos que é o Senhor nos tratando, o Senhor nos podando, logo vem os frutos do novo lugar que o Senhor te colocou, os frutos do novo trabalho, os frutos do novo que o Senhor está colocando na nossa frente. Então, nessa manhã, o Senhor faz transformações silenciosas que muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas a vida floresce naturalmente. Não é aquela que corre mais, que faz mais, que quer provar mais, mas sim é aquela que permanece na videira, aquela que permanece em Deus, aquela que permanece ali e entendendo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, podando para que a gente frutifique ainda mais aonde Ele nos colocou. Mulheres, nessa manhã de segunda-feira, vamos pedir para que o Senhor nos pode e que nós venha entender o que Ele quer fazer, qual transformação, qual o novo dele na nossa vida, quais são as podas, quais são as raízes que não estão frutificando mais dentro dos nossos corações, para que a gente venha pedir para que Ele nos pode, para que Ele nos trate ali no secreto. Porque às vezes nós estamos ali com o nosso orgulho, com a nossa mentalidade fechada. Outro dia a Vanessa trouxe no devocional dela, se eu não me engano foi nesse sábado, que muitas vezes a gente está com os olhos no problema e não em Cristo. E aqui é a mesma coisa. Quantas vezes a gente não está com os olhos no que o Senhor está fazendo na nossa vida e sim nos problemas que estão ao nosso redor. Então, para que essa manhã de segunda-feira nós possamos estar com os olhos no Senhor e pedindo para que Ele nos amadureça, para que Ele nos forge naquilo que Ele está nos preparando para frutificarmos aonde Ele nos plantar. Mulheres, que essa semana seja uma semana abençoada. Peça para que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento, para que o Pai te proteja, para que o Pai te trate no silêncio, para que nesse momento de esmagamento seja um momento de muito óleo novo, de unção nova na sua vida e na sua casa. Pai, eu entrego esse devocional nessa segunda-feira, que o Senhor pode os nossos ramos, os nossos galhos, e ainda assim a gente permaneça com os olhos no Senhor, naquilo tudo que o Senhor tem para o propósito na nossa vida, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, esta semana, para que quando o Senhor vier nos tratar, para quando o Senhor vem fazer a poda em nós, nós podemos entender que é o Senhor nos corrigindo para nos posicionar no lugar certo. Amém, mulheres? Que vocês tenham uma semana abençoada. Aproveite e envie esse devocional para uma amiga, transborde na vida dela também. E que o Senhor venha, o Espírito Santo de Deus venha fazer movimento dessa palavra no seu coração. E que vocês tenham um bom dia.